Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. O meu entrevistado de hoje tem nome de astro, Astrogildo Teixeira, que é o CEO da Alfabeg. E o tema da nossa entrevista será o sucesso do coxo de tecido de Big Bags na pecuária. Astrogildo, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você. Tudo ótimo, obrigado. Eu te chamo de Astrogildo ou te chamo de Gildo? Ou te chamo de Astro? Então, com o nome desse, né? É o nome do meu pai. Eu sou mais conhecido como Gildo mesmo, sabe? Gildo, pronto. Como pronto. Gildo, Vamos, então você é o Gildo aqui, vai facilitar mais, né? Astrogildo, vou te falar uma coisa, é uma honra ter o nome do pai da gente, né, cara? Eu gostaria verdade de ter o nome do meu pai, eu acho que é... Assim, mas judiou um pouquinho, mas... Não, mas... Judiou um pouco, mas acabou... Hoje temos a oportunidade de trocar nome, mas não é meu caso, não. Vou morrer com ele. Não, para começar a prosa, que quando meu primeiro filho nasceu, falaram assim, coloca o nome dele de Divino. Eu falei, pô, já me sacanearam, eu não vou sacanear meu filho, eu não vou fazer isso com ele, não. Então, mas é brincadeira. Eu tive uma história interessante, porque o meu filho mais novo, ele nasceu um dia antes do meu pai. Olha só, que legal. E eu falei pra minha esposa, se ele nascer no dia do meu pai, eu vou colocar o mesmo nome. E ela foi para serviço de quarto, umas 10 horas da noite no dia 4, meu pai é o dia 5. E aí meu pai me ligou e falou, e aí, vai nascer? Meu pai? Eu falei, não, pai, tá combinado. Se ele nascer depois da meia-noite, esse é o nome. Aí minha esposa ligou pro médico, falou, doutor, corre pro hospital, ele tem que nascer hoje. Aí nasceu 11h48. Olha aí, já no segundo, nos 45 do segundo tempo. Cara, segundo tempo, quase. Você fica onde, Gildo? A gente está localizado aqui no interior de São Paulo, aqui entre o trocamento entre a Fernão Dias e a rodovia Dom Pedro. Certo. A gente está a 40 minutos aqui da capital, né? Uhum. 40 minutos da capital. E a cidade se chama Bom Jesus do Perdões. É uma cidade próxima a Atibaia, uma cidade mais conhecida. Ah, legal, região bonita, né? Cara, fala dessa... A localização aqui é muito, muito estratégica. Com certeza. Fala pra gente da Alfabeg, o que é essa empresa, quanto tempo que ela existe? Então, a Alfabeg, eu dei início nela em 2016. Ela é uma fábrica que estava praticamente fechou as portas da Alfabeg. E eu conheci o dono, o antigo dono. E a gente acabou adquirindo as máquinas e começamos a recontratar os funcionários novamente. E fomos fazendo a carteira de clientes. Ela foi voltada sempre ao mercado de indústria, tá? Eu atendo grandes indústrias do Brasil aqui, e no segmento de Big Bag. E aí atendo também a cadeia de Big Bags para o agronegócio, né? E voltada também à agropecuária, voltada a sementes agrícolas, exportação de sementes, bookliners, sling, tudo isso a gente fabrica. Me conta o que quer dizer contentor flexível? Então, contentor flexível, o próprio nome já diz, é um contentor, é um produto que você armazena, você coloca, é um produto de embalagem, na verdade, né? Por que flexível? Porque ela tem uma gama de produção e ela é flexível mesmo em virtude do tecido de ráfia. Pra você ter uma ideia, uma embalagem hoje para 1 tonelada, ela pesa 1,5 kg. 1,5 kg? Entendeu? 1,5 kg. Para 1 tonelada. Ela pesa 1 kg, 1,3 kg, 1,4 kg. Você dobrar ele, prensar, ele vira uma caixinha, um pacotinho de 10 por 10 e 10 por 10, para você ter ideia.
Que coisa, cara. Como é que produz, como é que surgiu isso? Qual que é a origem dos Big Bags? Então, isso aí surgiu, tem várias histórias, mas uma história mais inicial que ela surgiu isso no Japão, né? E depois ela foi para os Estados Unidos em virtude da própria demanda de guerra e armazenamento de produtos e a necessidade de exportação. O mercado americano cresceu muito, precisava de exportar. Aí nos anos 60 o governo americano zerou a taxa, zerou o imposto de tecido à base de polipropileno. Aí deu alavanco para esse tipo de embalagem, né? Porque ela é uma embalagem, além dela ser ecologicamente correta, né? Por ela ser feita de polipropileno, ela é 100% reciclável. Então ela vai do fio, à alça, ao tecido, tudo o mesmo produto, entendeu? Então você consegue, por exemplo, reciclar ele e tornar isso aí. Você pode fazer uma mistura com plástico, com PE ou com vários outros produtos e criar, por exemplo, uma cadeira, aquela cadeirinha branca que você vê na praia, ele já é um subproduto do polipropileno com o plástico, que é o polietileno, entendeu? Que legal, você consegue fazer muitos produtos, porque ele é virgem, né? Pra você ter ideia, a minha sucata de polipropileno ela é mais cara que o alumínio, pra você ter ideia. Mais cara que o alumínio. Olha que coisa. Que alumínio. Eu gosto de trazer esses assuntos diferentes aqui, Gildo, porque eu acho legal as pessoas entenderem, cara, a cadeia do agronegócio, né? Inclusive, de vez em quando eu falo assim, tem gente que acha que agronegócio é soja e milho. E não vê que existe uma gama, cara, de muito grande. E que fora isso, existem empresas ao redor, né, cara, que trabalham em função também do agronegócio. E isso é que faz o Brasil Exatamente. ser essa coisa tão crescente, né? Esse país que está virando aí notoriedade no mundo todo, né? Exatamente. O Big Bag hoje está presente, por exemplo, em todas as cadeias de produção. Por exemplo, eu vendo Big Bag para colheita de erva, por exemplo, no sul. Entendeu? Um Big Bag especial para fazer colheita de erva. Eu vendo Big Bag para colheita de laranja, por exemplo. Eu vendo Big Bag para armazenamento de açúcar. Eu vendo Big Bag para armazenamento de café. Armazenamento de milho. Entendeu? Soja. Tudo é possível. Então você tem uma cadeia. Desde o processo de produção, né? Eu vou pegar esse Big Bag, por exemplo, o produtor, ele foi lá, fez um plantio de milho, ele fala para mim assim, eu não vou vender esse milho agora, vou aguardar o momento exato do mercado, eu vou vender no segundo tempo que o preço pode estar melhor da sacaria. Ele vai colocar o pequeno produtor, ele não tem uma silagem para pôr, e o custo de silagem é muito alta, né? E o que ele pode fazer? Ele pode comprar o Big Bag, armazenar em Big Bag e deixar lá na fazenda dele, entendeu? Estocadinho. Quando o preço da saca melhorar, ele vende uma tonelada, ele pode colocar isso aí numa caminhonete, ele pode vender para o pequeno produtor, ele pode vender para o grande produtor. Então ele não vai estar, além dele estar bem armazenado o produto dele, ele não corre o risco de contaminação, ele não corre o risco de perder aquela safra porque foi mal armazenado. Entendeu? Então ele é muito útil no agro, ele já faz parte do agro, na verdade, o Big Bag. Legal, mas daqui a pouquinho eu quero voltar um pouco nisso que você disse. Os primeiros Big Bags, eles eram muito diferentes desses atuais? Era diferente, eles eram feitos com poliéster, né? Ele foi feito poliéster, era um material que ele não tem essa reciclagem toda, né? Porque a grande preocupação do mundo hoje são a sustentabilidade, né? E o tecido, quando ele partiu dos anos 70, 80, para ser reciclável, porque, por exemplo, você pega uma demanda, por exemplo, de soja no Brasil hoje, ele usa aí 60 milhões de sacos. 60 milhões? 60 milhões no plantio, entendeu? Por exemplo, no ureia, no fertilizante, entendeu? 60 milhões de sacos de Big Bag. Então você imagina isso na natureza. Seria uma loucura, né, cara? Entendeu? Aí você vai fazer isso o quê? Vai fazer isso em caixa de poliéster? Vai fazer em caixa de polietileno? Vai fazer em caixa de madeira? Entendeu? A transportar isso como? E o Big Bag não. O Big Bag você vai com o material hoje. O Big Bag ele vai para o agronegócio. É um material que ele recebe um tratamento anti-UV para poder aumentar a vida útil dele, porque o grande inimigo do tecido é o sol. Então ele recebe uma película de anti-UV e com o passar dos meses essa película vai perdendo poder de tratamento. Certo. Então o Big Bag, se você pegar um Big Bag hoje, encher ele, deixar ele 1 ano no sol, quando você for levantar, ele vai sair suas alças. O corpo vai ficar. E se você pegar o tecido, ele começa esfarelando, ele vira um pó. Ele tem uma vida útil, então? Ele tem uma vida útil. A vida útil dele é limitada pelo tratamento anti-UV. Entendi. Quanto mais exposição ao sol, menos ele dura.
custo do Big Bag para o produtor é muito alto? Então, a gente tem duas vertentes aí em termos de produção. A gente tem o mercado indústria que usa o Big Bag em grande escala, que eles vão pagar um preço bem melhor, né? E tem um pequeno produtor que ele vai ter um pouco de dificuldade para comprar o Big Bag em virtude da demanda de construção. Como a fabricação dele é muito manual, é uma alfaiataria, por exemplo, tá? Você vai fazer uma camisa sua, vai costurar manga, costurar a gola, é a mesma coisa do Big Bag, ele é feito tudo manualmente, tá? Então você corta o tecido, aí você costura. Então o grande produtor, o grande fabricante de Big Bag, ele fabrica 20 milhões de Big Bag, entendeu? No ano. Então ele não quer construir, ele não quer vender 2, 3, ele quer vender em quantidade, tá? Certo. Então o pequeno produtor, ele vai aonde? Ele vai no mercado, nas redes sociais, nos e-commerce das plataformas de e-commerce, tentar comprar esse Big Bag. Certo. Aí ele vai pagar um preço bem diferenciado do grande produtor. Bem mais caro. Tá, mas a base do preço do Big Bag, ele varia entre 30 a 100 reais. Tá, aí você falou que esse pequeno produtor vai ter acesso ao produto usado. Esse produto ele já veio com alguma coisa. Ele já veio com alguma outra coisa dentro dele anteriormente. Como é que ele vai ter o controle daquilo que veio e se ele pode utilizar para determinada coisa ou não? Então, esse é o grande problema hoje do Brasil. Não tem regulamentação para Big Bag usado, tá? Algumas empresas grandes têm o processo de ter essa preocupação em vender o produto, depois ele retornar a embalagem para ele dar um descarte correto, mas a maioria não, tá? Eu tô falando aí, a gente não tem número de cabeça para isso, mas eu penso que 90% do Big Bag ele não tem o descarte correto, tá? Então ele vai, então, por exemplo, foi uma ureia para uma fazenda. Esse Big Bag fez o plantio, usou a ureia. Certo. Esse Big Bag é um produto que ele é um produto que tem alguns contaminantes nele, certo. Tá? E o produtor rural vai lá na fazenda e fala, sobrou um Big Bag aqui. Ele vai lá chacoalhar o Big Bag, tenta tirar o excesso de material que foi dentro do Big Bag, ele vai pôr um milho dentro, vai pôr um capim para o animal, ele vai pôr uma soja dentro, entendeu? Ele vai usar. Entendeu? E ele não tem como identificar no Big Bag, né, esse produto que foi armazenado. Geralmente vem uma etiqueta no papel colado, mas isso aí ela se perde com o tempo, não dura meses, não vai durar, entendeu? Então ele vai usar esse produto. É o que mais, o Big Bag usado hoje para o pequeno produtor é o que ele mais tem acesso. Eu recebo aqui inúmeras ligações durante o dia aqui, pessoal querendo comprar bag usado. Eu não mexo com Big Bag usado, em virtude desse produto. Existe no mercado também um outro latente aí de mercado aí que o pessoal pegou esse caminho para poder lavar o Big Bag. Eles lavam o Big Bag e voltam a reutilizar o Big Bag. A lavagem do Big Bag é totalmente fora de controle, eles não tratam a água, joga contaminada no sistema de esgoto, pode chegar em mananciais de rio. Então é um processo sem controle e não é indicado, né? O indicado seria o Big Bag em si, quando ele é fabricado, pra você entender, ele tem dois processos. O processo, a gente chama ele de one-way. Ele é o processo de uma única utilização, entendeu? Correto. É um Big Bag que ele não é reutilizável. Algumas fábricas colocam lá, produto proibido de ser reutilizável, tem um logotipo no rótulo, é rotulado isso na embalagem. Mas acaba que o pessoal acaba colocando isso no mercado e utilizando, né? Não tem jeito. Acaba colocando, não tem como, não tem jeito. Você disse que o carro-chefe de vocês é a indústria, mas que tem aumentado substancialmente a demanda pelo agronegócio, né? Esse produto que é utilizado pela indústria, ele é diferente daquele que é utilizado no agro? Nem sempre, né? A base da construção é a mesma. É o tecido que tem uma variação de 1.000 a 2.000 quilos, né? Que eu posso fazer essa gama de construção. Aí eu tenho a alça também para 1.000, 1.500, 2.000 quilos, eu também tenho a alça. Aí entra muito a parte de produto que vai ser envasado. Por exemplo, eu tenho um produto específico que ele não pode receber umidade. Aí eu desenvolvo um Big Bag que faça uma barreira de umidade. Eu tenho um produto, por exemplo, que é do ramo da origem alimentícia. Então eu tenho uma célula de produção que o pessoal trabalha tudo uniformizado, sistema de ventilação, para esse bag do ramo de alimento, entendeu? Então ele tem diferença sim, diferença de produção, diferença de capacidade. A indústria geralmente usa um Big Bag para maior peso, 1,5 toneladas, 2 toneladas, né? Que no mercado... Você consegue personalizar, então, dependendo daquilo que vai ser a utilização? Totalmente personalizado. Eu tenho, em média, aqui na minha fábrica, 200 receitas de Big Bag todo mês para produzir. Cara, é muita coisa. Qual que é a produção de vocês mesmo hoje? Hoje a gente produz em torno de 3.000 Big Bags dia. 3.000 dia. Desses, você sabe quantos vão para o agro ou não? Em torno de 40%. Cara, já é um crescimento muito grande, né? Muito grande.
Lá atrás, muitos setores foram prejudicados ou beneficiados pela pandemia, né? Alguns sumiram do mercado, outros ficaram capengando e tem aqueles que cresceram muito. No caso de vocês, a pandemia refletiu como? A pandemia foi muito boa, por sinal. Olha aí. Foi muito boa, por sinal. A gente brinca que mais 2 anos de pandemia, a Alphabag estava fabricando 10 mil Big Bag por dia. Olha só, cara, que coisa. E como é que vocês fizeram? Porque você falou que o negócio é artesanal. Então precisava desse funcionário presencialmente, né? Como é que vocês fizeram, então, hein? Deus foi muito bom na pandemia, que a gente não teve... Eu não tive um caso de pandemia na minha fábrica, na parte de produção. Então eu tomei alguns cuidados na pandemia, eu contratei uma enfermeira, a gente tinha toda a parte de cuidado com o funcionário, evitar que ele fosse ao postinho de saúde, para ele poder se contaminar no postinho. Então a gente tentava, tá com caso isolado? Então a gente fazia um controle interno, a gente pagou um laboratório só para fazer o teste no funcionário, ele ia para casa, fazia uma quarentena e ele retornava, entendeu? Então a gente tratou isso, e eu contratei, para você ter ideia, na pandemia, eu quase dobrei minha produção, eu contratei em média de uns 50, 60 funcionários na pandemia. Enquanto um monte de gente estava dispensando porque não tinha receita, você estava contratando. Eu estava contratando. Eu aluguei, eu tive que alugar mais um galpão de 1.500 metros para poder comportar estoque, comportar a produção. Lá atrás, você falou do uso para armazenamento, que muitos produtores acabam procurando vocês porque querem armazenar um milho, tal. Às vezes ele não tem ali um armazém grande e tal, mas ele quer de alguma maneira. Esse produtor, ele é pequeno, médio, grande? Qual que é o perfil dele? Então, o mercado que usa muito Big Bag, que assim, a gente tem uma embalagem de Big Bag, a gente fala que quando é armazenamento, que é um Big Bag travado, tá? O que é isso? Ele tem umas travas internas no Big Bag que torna o Big Bag quadrado. Porque o Big Bag redondo, ele é muito estável em empilhamento. Consigo empilhar ele várias vezes. Certo. Então eu tenho toda uma receita. Você quer empilhar. Quantas camadas você vai querer colocar de Big Bag nessa empilhamento? Você tem que usar um Big Bag mais especial, um Big Bag com uma resistência maior. Porque o primeiro, ele vai receber 1 tonelada, mas daqui a pouco você coloca o utensílio, são 2 toneladas de impacto. Você coloca a terceira fiada, são 3 toneladas de impacto em cima dele. Então ele tem que ter uma resistência melhor. Os Big Bags travados, eles se comportam melhor em virtude de armazenamento. Eles, em vez de sair um Big Bag redondo, padrão, tá? Que a gente fala que é 90 por 90, ele vai sair por 1, por 1,10, por 1,15, entendeu? Ele tem uma base melhor. Então ele fica melhor envasado. Então eu tenho empresas por aí, eles conseguem, por exemplo, fazer 5 camadas de Big Bag dentro do galpão. Certo. Entendeu? Então você consegue colocar aí 5, 6 Big Bags um em cima do outro para poder fazer esse armazenamento. Então, num pequeno espaço, você coloca um monte de consegue armazenar bastante semente, no caso, um café, uma soja, um milho. E o produtor consegue reutilizar esse Big Bag outras vezes? Então, aí entra aquele detalhe que eu falei para você no começo da entrevista, que a gente tem 2 tipos de Big Bag, que é o Big Bag, que ele é one-way, que ele tem uma utilização apenas, que ele não é... E tem o Big Bag que eles chamam de multi-way, que ele tem várias utilizações. Certo. Então, isso, como eu faço a separação de um que é para usar uma vez, que é para usar várias? É a construção do tecido, né? Eu tenho que fazer ele com um reforço maior, com uma base de tecido mais reforçado, umas alças mais reforçadas. Porque ele vai usar isso várias vezes e não correr o risco, por exemplo, de ele fazer um içamento do Big Bag e ele cair, machucar alguém, estourar uma alça, entendeu? Que pode acontecer. Eu vi foto, vídeo de um coxo comedor que vocês desenvolveram e eu achei muito interessante, cara, assim, até inusitado. Me conta como é que surgiu essa ideia aí, como é que tá o mercado. O coxo ele surgiu na própria produção na fábrica, no campo, na pecuária, que eles pegavam os Big Bags, abriam eles e emendavam, sabe? Emendavam o tecido e faziam um coxo. Porque o grande problema do coxo no Brasil hoje eles utilizam muito tambores, né? Isso. Tambores feitos de madeira, né? E esse tecido de polipropileno, a gente faz o quê? A gente pega um tecido plano de polipropileno, na gramatura de 190 ou 220 gramas, a gente costura a lateral dele, faz o fechamento, e depois ele é esticado com arame de cerca mesmo, faz as bases laterais, você estica o arame de cerca por dentro da costura,
põe aquela catraca de cerca para esticar o arame, estica ele, entendeu? Ele forma um varal com aquele tecido, entendeu? Por ele ter tratamento anti-UV e ele por ser muito barato, por exemplo, hoje, só para ter uma ideia, um coxo de 10 metros hoje, 10 metros de comprimento, ele custa R$200. Pois é, mas e a vida útil desse coxo? Porque lá atrás você falou pra mim, ó, dependendo da exposição, que tiver ao sol e tal, a hora que puxar, o corpo dele vai desmanchar e tal. Esse coxo ele vai ficar exposto ao sol, não vai? Só que alguns pessoas, aqui no Brasil, o que acontece no Brasil hoje? No Brasil você tem a pastagem, certo? Você tem a pastagem e depois você tem a parte da estiagem, que é a parte de seca, agora que a gente tá nesse momento. Certo. Entendeu? Então o que o pessoal faz muito? Eles utilizam muito coxo no período de seca. Ele não tem pastagem, ele precisa alimentar um animal confinado. Então ele confina um espaço e lá ele vai tratar com feno, vai tratar com vitaminas. Eu não manjo muito, não sou muito dessa área. Mas ele vai tratar o animal ali com esses produtos. Então ele usa, alguns produtores ele usa o coxo nesse período, né? Tempo, que é entre julho, começa a ficar seco até outubro, novembro. Depois ele tira do pasto, guarda, aí posso usar no próximo ano novamente. Tá, mas nesse período ele não vai degradar, não? Não degrada. E ele usa, por exemplo, eu tenho exemplos, por exemplo, de regiões aí, até de Goiás mesmo, pessoas que usam o coxo durante anos, entendeu? E por ele ser reforçado, o gado pode pisar em cima, não machuca, entendeu? Ele não tem cheiro, então o animal ele não estranha. Eu já participei de instalação em fazendas grandes, do gado o cara olhar pro coxo, ficar meio estranho, e o cara coloca lá a ração, os animais todo mundo já estava comendo no coxo. Baseado nesse coxo, nesse produto que vocês criaram, existem outras ideias aí de criar outros produtos, outras coisas, ou não? Vocês param por aí? Então, eu entendo muito, eu entendo um pouco de polipropileno e embalagem de construção, tá? Em virtude da própria expertise de estar no mercado que está sempre exigindo coisas novas, exigindo novas embalagens. Eu recebo muito desafio de indústria, querendo embalagem específica para aquele determinado segmento, o próprio maquinário que ele desenvolveu para me desenvolver uma embalagem específica para ele, entendeu? Isso acontece muito. Então, pro agro é a mesma coisa. Quando o coxo ele entrou no mercado com algumas falhas, por exemplo, de costura, falha de fechamento. Hoje ele já está bem mais reforçado. A gente sabe que o coxo tem que usar um tecido mais resistente possível, para ele poder durar mais, né? Feito uma boa instalação, ele dura bastante, ele não machuca o animal, ele não é contaminoso, você pode lavar ele, por exemplo, a saliva do animal, você pode lavar ele e voltar a utilizar, entendeu? Existe também um outro produto que é a base a mesmo produto que é a base também do Big Bag, é a cobertura, entendeu? A gente vende nessa época do ano agora com chuva, legal, tem muita cobertura feita com o tecido do Big Bag também, entendeu? E ela tem um custo interessante? Tem interessante, porque ele é um sombreiro, né? Ele é branco, então ele tem um sombrite muito bom. E, por exemplo, na época de chuva agora, o cara vai tratar o animal confinado, colocar lá a ração, esse sombrite aí, ele não deixa a chuva estragar o alimento do animal, faz uma sombra para o animal, dá um fator que eles falam de conforto alimentar para o animal no momento da refeição. O interessante do empreendedor, Gildo, é que o cara não para, né? A todo tempo está surgindo uma ideia nova, está surgindo alguma coisa nova. Vocês acabaram de construir uma fábrica aqui no Brasil? Na verdade, essa fábrica, a gente está em fase de estruturação dela, é um prédio já que já existia, a gente está fazendo a adequação nele, mas é um prédio, é uma área de 7 mil metros, com 3 mil metros de galpão, né? Que a ideia agora até o ano que vem é aumentar pelo menos com 5 mil metros de galpão. E a grande novidade desse novo galpão meu, que eu não tinha no anterior, que agora eu vou ter aqui, é fabricar Big Bag para o ramo alimentício, entendeu? Então eu já tenho na minha carteira um cliente que ele depende de algumas normas de produção em virtude do produto que é envasado, que é alimentício, né? Ele vai ser um produto à base da industrialização, ele já vai ser envasado, né? Então a gente teve que partir para esse novo conceito de galpão. É um galpão forrado, azulejado, piso polido, pintado de epóxi, com refrigeração embutida, é outro universo. E você já está querendo partir para os Estados Unidos também? Então, Você vê que eu estou bem informado, né? Então, eu já até abri uma empresa lá já, eu estou com o pessoal trabalhando lá para mim já nos Estados Unidos lá, e a ideia do ano que vem é já estar mandando embalagens para lá.
vários segmentos. Legal, cara. O mercado americano é um mercado muito comprador, né? É um mercado que utiliza muito Big Bag, só que era um mercado que antes era na mão da China e hoje está na mão da Índia, né? 90% é a loja indiana. E não é puxando o saco do mercado nacional nosso, não. É que a nossa embalagem ela é muito mais bem feita do que o do mercado indiano. Entendeu? Que bom, cara. Que bom. A gente tem uma mão de obra cara, sim. A nossa mão de obra perto do indiano não se compara. Mas você tem um Big Bag de melhor qualidade, melhor construção. Né, cara? Porque as fábricas no Brasil hoje elas estão muito voltadas. Por exemplo, o mercado americano, ele não tem uma fábrica de Big Bag igual a nossa. Ele vai fazer o quê? Ele faz um catálogo de Big Bags e vai comprar no mercado indiano ou chinês. Na fábrica, a indústria brasileira não. Eles têm aqui a facilidade de ligar para um produtor e falar, eu tenho uma demanda específica do produto que eu queria que ele atingisse esse resultado. Vocês conseguem desenvolver? A gente consegue. O mercado americano não. Ele tem um catálogo lá, ele fala, eu tenho 10 tipos de Big Bag. Qual que te atende? Se vira para usar. Cara, gostei de conhecer a respeito dos Big Bags, do Coxa, eu não sabia. Parabéns pelo seu empreendedorismo, pelo trabalho que você realiza. Né? A gente percebe pelo brilho aí dos olhos, pelo sorriso, que você faz isso com muito amor, com muita paixão. Parabéns para você, sucesso. Obrigado. Muito obrigado aí pelo tempo que você dispensou para minha audiência. Obrigado. Isso. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu conversei com o Astrogildo Teixeira, que é o CEO da Alfabeg. E o tema da nossa entrevista foi o sucesso do coxo. A gente acabou falando do coxo lá no final, que o assunto ficou tão interessante, né? Falar dos Big Bags, que nós falamos do coxo lá no final. Mas valeu muito a pena, foi muito bom. Tenho certeza que você, assim como eu, aprendeu muito. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.